Bom dia a todos. Bem-vindos ao workshop de infecções superficiais da pele by Ferrer. Hoje contamos com a presença da doutora Mariane Lee Navarro Maestre, especialista em Medicina Geral e Familiar e Dermatovenerologia. Desempenha funções como assistente hospitalar no Hospital de Braga, trabalhando ainda na Casa de Saúde de Guimarães. Desejo a todos um ótimo workshop e peço que façam questões a partir da aplicação. Olá, boa tarde, bom dia a todos. Para passar, tenho que dar o sinal, certo? Pois é. Pode passar então primeiro. Então, vamos falar um bocadinho sobre infecções cutâneas bacterianas, que é o convite que a Ferrer me fez. Primeiramente, quero agradecer ao laboratório pelo convite, pela oportunidade de estar cá. É uma honra, é um prazer estar aqui para vocês. Quero agradecer à audiência também pela resiliência, estamos atrasados. Vamos tentar ser breves e interativos. No final, podem fazer perguntas, qualquer dúvida. Vou tentar falar assim. Não é este slide. Aqui tem outro. Pronto. Vamos começar com as bactérias, porque a palestra é sobre doenças bacterianas cutâneas. E é o slide anterior. É isso. É isso. Não consigo ter aqui? Aqui no computador não está. Pois é. E então, é que não tenho aqui. É mais fácil, senão vou ter que dar a palestra voltada para o ecrã principal. Não tem como solucionar isso. Não sei se é possível. Fugiu daqui. E então, pois é. Então, não consigo dar a palestra voltada para aí, não é? Senão vou dar as costas à audiência. Posso? Boa. Ok, tudo bem. Sempre tem uma solução. Obrigada. Então, vamos começar com o mais básico, não é? Uma bactéria. O que é uma bactéria? Aqui temos a imagem e está sinalizado as partes de uma bactéria. É um ser vivo, é um micro-organismo vivo, é um procariote. Os procariotes são organismos unicelulares que têm uma complexidade menor quando comparados com os eucariotes. Eles não têm mitocôndrias, não têm nucleolo, mas é um micro-organismo vivo. O nome, o grego, tem ajudado muito a medicina. Vocês que são médicos vão ter esta experiência. Muitos dos nomes das doenças, dos medicamentos ou da história da medicina vêm do grego. E, mais uma vez, bactéria vem de bacterium, que significa bastão, precisamente porque este tipo de micro-organismo tem esta forma, parece um bastão de polícia. A quantidade de bactérias no planeta Terra é imensa, não consigo dizer um número, está aí representado. Elas podem ser encontradas isoladamente ou em colônias, podem ser anaeróbias, aeróbias ou anaeróbias facultativas. Os tipos de bactérias, temos várias. Os cocos e os bacilos são os mais comuns, mas também tem outros tipos de bactérias, como o Vibrio, e um exemplo é o Vibrio cólera, que é agente produtor da doença cólera. Também temos as espiroquetas. Um agente clássico, uma espiroqueta clássica é o Treponema pallidum, que produz a sífilis, e por aí em diante. Enquanto à coloração Gram, que utilidade tem isto? É um passo importante na caracterização e classificação das bactérias. É um método que permite que as bactérias sejam visualizadas no microscópio óptico e assim nós conseguimos classificar elas. Este método data de 1884. Um dinamarquês, um patologista, descobriu o método e passa por... tem um esquema, tem uma maneira de o fazer. Está na internet, está no Wikipedia, podem consultar. Os microbiologistas fazem o tempo todo. E passa por fazer colorações a amostra Saragató ou ajudado. Que importância vai ter? As gram-positivas contra as gram-negativas. As gram-positivas têm uma alta probabilidade de ser bactérias inócuas, de não produzir mal nenhum. Pero, por outro lado, as bactérias gram-negativas
na sua grande totalidade, 90 a 95% vão ser patogênicas. Aqui temos um exemplo, como que funciona a reação Gram, que é muito importante, só pelo menos conhecer que existe e como é que funciona. As cores, a cor mais rosada corresponde com Gram negativos e a cor violácea ou roxa com os Gram positivos. E então, temos um microbiota normal da pele. A pele não é estéril. A nossa pele tem diversos micro-organismos, tem fungos, bactérias, vírus. Depois do nascimento, a nossa pele vai começar logo os primeiros tempos após o nascimento, os primeiros dias, os primeiros meses, a pele vai começar a ser colonizada por várias bactérias, por vários micro-organismos, vão conformar o microbiota normal da pele. Enquanto a composição bacteriana, tem uma composição bacteriana de 30 tipos diferentes, localizadas nos folículos pilosos, nas glândulas sudoríparas, sebáceas. É claro que as áreas mais úmidas e quentes do nosso organismo vão ter maior concentração bacteriana e os gêneros predominantes serão os estafilococos, a variante epidermidis principalmente, o Corynebacterium e o Propionobacterium. Dentro daqui destaca o Propionobacterium acnes, que é o agente causal do acne, tem uma menor quantidade de estreptococos. E, finalmente, chegamos às piodermites. É o tema que ocupa a nossa palestra. O que é uma piodermite? É uma infecção cutânea da pele e dos seus anexos. Novamente vem o grego a nos ajudar. O termo pioderma vem do grego, pion e derma, é pus, pele, pioderma, piodermites. São causadas quase sempre por cocos gram-positivos, estafilococos e estreptococos. Podem estar isoladamente ou em associação, produzindo as piodermites. Tem uma alta prevalência em idade pediátrica. Nos Estados Unidos, estas infecções cutâneas saltaram ou passaram da 21ª posição em 1997 para a 9ª posição em 2009. E a incidência, a prevalência tem vindo a aumentar. Tem uma taxa aproximada de 20%, mas isto é variável, porque é claro que as infecções bacterianas cutâneas vão depender na sua prevalência, na sua incidência, vão depender do desenvolvimento econômico do país. E é claro que os países com maior nível de desenvolvimento econômico vão ter uma menor taxa de infecções cutâneas bacterianas. As piodermites vão ser processos infecciosos causados pelas bactérias ou pelas toxinas produzidas pelas bactérias, exo- ou endotoxinas. Elas poderão ser primárias e esta classificação de primária ou secundária é a classificação mais básica que nós temos. E a piodermite ou infecção cutânea primária é quando acontece numa pele sadia previamente, sem lesões prévias. E uma secundária é quando temos uma pele que houve uma interrupção da barreira cutânea, uma perda da integridade da barreira cutânea por qualquer causa. Os principais agentes, já falamos, são o Staphylococcus aureus e o Streptococcus pyogenes. E é uma dermatose muito comum que é importante de conhecimento importante para todos os médicos, especificamente para os médicos de formação geral, como vocês, os médicos de família, os dermatologistas, os pediatras. É um conhecimento importante para todos os médicos. Enquanto à etiologia, a maior parte dos casos é causado por estreptococo piogênico, ou chamado também estreptococo beta-hemolítico do grupo A, segundo a classificação de Lansfeld, é estreptococo pyogenes, e beta-hemolítico é sinônimo, é igual. Mas também poderão ser causados por Staphylococcus aureus. Estes dois micro-organismos, estes dois germes, são os dois agentes causais principais das infecções cutâneas bacterianas. Tem outros germes, tem outras espécies de gram-positivos, como o Corynebacterium, como o Staphylococcus epidermidis, que fazem parte do microbiota normal, mas poderão colonizar e causar uma infecção cutânea, eventualmente, mas é mais raro. Depois, alguns outros agentes etiológicos poderão associar-se a determinadas condições. Na região perianal, é comum alguns agentes entéricos, como os enterococos, por exemplo. E depois, a Aeromona hidrófila tem sido um agente encontrado em contato com águas naturais a produzir piodermites, a produzir infecção cutânea. O clássico Mycobacterium marino, no contexto dos trabalhadores de aquários, das pessoas que trabalham nessa área, produzindo o clássico granuloma do aquário.
E também, nos usuários de drogas intravenosas, vamos ter infecção por Staphylococcus aureus meticilina resistente e por Pseudomonas aeruginosa. Aqui temos uma classificação, é uma tabela, e aparecem as entidades à esquerda, as entidades clínicas, os diferentes tipos de infecções cutâneas, ou piodermites, é sinônimo, e ao lado o micro-organismo causal mais frequente. A ressalvar aqui, a salientar, os impéticos. Por quê? Porque o impético é a infecção bacteriana, cutânea, superficial, mais frequente, motivo de consulta, até porque geralmente as infecções cutâneas mais graves não chegam até vocês, geralmente vão ser tratadas pelo médico internista, pelo dermatologista, mas o impético é causa de consulta frequente no meio hospitalar, no meio comunitário, pelo médico de família, pelo médico de formação geral, quando está nas urgências. E os agentes principais são o Staphylococcus aureus, como falamos, e o Streptococcus pyogenes. Então, vos trago aqui a classificação das piodermites, segundo o Fitzpatrick. A dermatologia, e a dermatologia em português é igual, é dirigida basicamente, ou é guiada por dois grandes autores, ou dois grandes livros de texto para a dermatologia. Os dois são americanos, são da Academia Americana, o Fitzpatrick e o Bologna. E então, eles têm classificações. Esta classificação é complexa. Vos trago esta classificação não para confundir, não para fazer mal, pelo contrário. Mas não tem que decorar isto, é só para salientar alguns pormenores. Por exemplo, os sítios de colonização. É importante nós termos isto em conta. Nos sítios de colonização de um adulto ou de uma criança mais velha, nós temos que procurar. Poderá ser a faringe, poderá ser as narinas, poderão ser as áreas intertriginosas. Depois, no lactente, as áreas de colonização que nós temos que procurar será a conjuntiva, a área umbilical, que às vezes é passada por alto, e a área da circuncisão, quando tenha sido feito este procedimento. E depois, os tipos, eles têm esta classificação que é muito complexa, que nós não vamos a insistir nela. É só para um conhecimento geral. Depois, trazemos aqui uma classificação bastante simples. O objetivo é vocês ficarem com um conhecimento geral das infecções cutâneas bacterianas, que vai ser útil para a vossa prática. E então, esta classificação é mais simples e é muito útil para a prática diária. As piodermites podem ser superficiais. Aqui à direita. Não passou, falta. Aqui, aí, não. Sim, tá correto. Tá. Aqui à direita temos uma imagem das camadas da pele. Piodermite superficial é aquela piodermite que vai afetar somente a epidermis. É o que significa piodermites superficiais. Não vai mais além da epidermis. Então, dentro das piodermites superficiais, o impétigo é a doença predominante. É muito comum em crianças. A classificação do impético passa por primário e secundário, como qualquer uma piodermite, vimos logo no início. Primário, numa pele sadia previamente. Secundário, consequência de uma ruptura da integridade da barreira epidérmica. Isto acontece muito frequentemente depois de uma picada de inseto, depois de lesões de eczema. O eczema pode produzir fissuras, gretas, e estas gretas e fissuras vão se infectar secundariamente. E o termo que nós damos a esta situação é impetigenização, e é muito comum falar neste termo. Impetigenização das picadas de insectos, impetigenização das lesões de eczema, quando começam a ficar mais purulentos, temos que suspeitar que temos um agente, um micro-organismo invasor aí. O agente etiológico principal, isto é para decorar, os impéticos são produzidos por Staphylococcus aureus. Quase sempre. É muito raro um estreptococo estar involucrado aqui. Às vezes, eles estão envolvidos na patogênese do impético, mas é muito raro. Maiormente é o Staphylococcus aureus. O diagnóstico é clínico e os autores falam em 3 variantes de impético. Maiormente são 2 variantes, volioso e não volioso. Mas tem alguns autores que falam numa 3ª variante de impético, que será o ectima. Realmente o ectima, temos aqui, realmente na realidade o ectima é uma piodermite mais profunda, mas começou com um impético aprofundou,
o atingimento da infecção não ficou limitado à epidermis, foi mais abaixo um bocadinho, chegou ao dermis. Como consequência, a lesão não vai ser uma crosta, uma erosão, não, vai ser mais profundo, vai ser uma úlcera, e toda a úlcera da pele, quando fechar, quando sarar, vai deixar uma cicatriz residual. E esta é a diferenciação específica do ectima. Depois, temos o folioso e o não folioso. O não folioso é o resultado da resposta do hospedeiro à invasão e à infecção bacteriana depois de ter alteração da integridade da barreira cutânea. Começa com formações de lesões vesicopustulosas, que depois rompem, e vai ficar aquele conteúdo ressequido com aquela cor amarelada, que é chamada de crosta melicérica, que faz lembrar a cor da mel e é típica, é a patonimônica do impétigo não folioso. A localização do impétigo não folioso maiormente vai ser em volta dos orifícios naturais, perinasal, peribucal, e maiormente vão ser afetados os pré-escolares. Depois, por outro lado, temos o impétigo folioso, que o impétigo folioso é resultado da axandomensina, de uma toxina esfoliativa do estafilococo, e esta exotoxina vai lesar as desmogleínas. O que é uma desmogleína? Uma desmogleína é uma proteína que está nos desmosomas, que são as uniões, basicamente é aquilo que une um queratinócito com outro. Na epidermis temos os queratinócitos, eles estão unidos, eles não estão soltos, eles estão unidos uns com os outros com pontes, e essas pontes são os desmosomas, e o que forma essa ponte, essa desmosoma, são as desmogleínas, são umas proteínas. E essa toxina vai lesar, vai destruir essa desmogleína. Portanto, as células vão ficar soltas, para que possam entender. Isto vai trazer como consequência a formação de uma bolha com conteúdo amarelo claro no início, depois vai ficar mais turvo, e depois vai romper e vai ficar aquela crosta também. Por alguns autores, o impétigo folioso é considerado uma forma localizada de síndrome de pele escaldada estafilocócica. A salientar, eu queria salientar aqui, que a glomerulonefrite pós-estreptocócica e a febre reumática são complicações graves que poderão acontecer depois de uma infecção cutânea de um impétigo. O tratamento precoce da doença não vai impedir a ocorrência desta complicação, mas sim vai limitar a disseminação destas cepas nefrotigênicas para outras pessoas. Então, o tratamento sempre deve ser estabelecido da maneira mais precoce possível. Continuamos aqui, eu queria fazer uma ressalva com a síndrome de pele escaldada estafilocócica. Dificilmente vocês, pelo menos de momento, vão ter que enfrentar esta situação. Isto acontece maiormente na neonatologia, quem costuma atender isto é a pediatria, a neonatologia, porque isto acontece em lactentes, em recém-nascidos, e é a síndrome de pele escaldada estafilocócica pela mesma exotoxina do Staphylococcus aureus. E isto aqui tem uma disseminação hematógena, isto vai trazer como consequência a formação de bolhas, já não localizadas como no impétigo folioso, vão ser mais disseminadas e vai trazer descolamento da epidermis, porque vamos ter uma ruptura dos desmosomas, com uma lesão das desmoleínas, e vamos ter descolamento epidérmico. Um ponto importante, as mucosas estão poupadas. Geralmente o prognóstico é bom, quando estabelecido o diagnóstico e o tratamento oportuno. Aqui podemos ver fotos clássicas. Isto é clássico do impétigo, é muito clássico, muito típico. Aqui temos o impétigo folioso. Aqui temos aquela pele escaldada estafilocócica. Aqui temos o descolamento da epidermis, que é muito característico. E temos o ectima. Como podem ver, aqui temos uma úlcera. Não é igual a esta crosta. Pronto, não faz mal. Já passou a foto. Então, vamos avançar. Epidermites superficiais com atingimento do folículo piloso. Já ficaram atrás os impétigos. Continuamos com as epidermites superficiais, mas com atingimento do folículo piloso. É uma inflamação da porção superficial ou profunda do folículo piloso. Os agentes mais comuns são o Staphylococcus aureus e a pseudomonas. São os dois agentes mais frequentes, com maior preponderância do estafilococo, é claro.
A foliculitis, que está limitada ao rosto e ao couro cabeludo, maiormente, podem dizer com certeza quase absoluta, vai ser produzida por um estafilococo. Por um outro lado, quando temos uma foliculitis que está a afetar o tronco, principalmente em pessoas que têm como antecedente que foram a banhos de piscina aquecida, ou jacuzzis, ou hidromassagens, aqui a possibilidade de ter uma foliculitis por pseudomonas é maior. Também temos uma outra situação. Nos doentes que têm acne, que fazem antibiótico-terapia sistêmica prolongada, mais do tempo que está preconizado, que é recomendado, que é aproximadamente 2 meses, mas sabemos que tem pacientes que fazem muito mais tempo, por motivos diversos. Nesses casos, nesses doentes, vai acontecer uma colonização por bactérias gram-negativas e por anaeróbios da área da pele, do rosto, e vamos ter uma foliculitis que não responde ao antibiótico, que não é acne, e devemos pensar nesses agentes. E pronto, os achados clínicos principais são pústulas, pápulas foliculares com prurido, e se houver um forúnculo pode estar uma lesão mais profunda que vamos ver. O porquê desta foto? Já passou. Pois, o porquê desta foto? Normalmente a foliculitis é mais frequente no homem. É clássica a foliculitis da barba, é clássica a foliculitis do couro cabeludo do homem, é motivo de consulta muito frequente para os dermatologistas. Mas nos últimos anos, com as mudanças da moda e o uso de calças jeans muito ajustadas, a roupa muito justa vai trazer um aumento da frequência de foliculitis nas mulheres. Já não é só após uma depilação com gilete ou com cera, mas também pelo uso mantido de calças justas. E sabemos que agora tem modelos mesmo muito justos, que é muito difícil de expor, e isto vai facilitar, favorecer a foliculitis. Fatores de risco. Pronto. Os portadores nasais de Staphylococcus aureus, e a percentagem de portadores nasais saudáveis é elevada, bastante elevada, 30% aproximadamente, e isso bastante. E são portadores saudáveis, não é? São pessoas sem qualquer problema de saúde que são portadores de Staphylococcus aureus nas suas narinas. Depois, na população com dermatite atópica, os doentes que têm dermatite atópica vão ter uma colonização da sua pele por estafilococo de um 90% e ainda maior. Outro fator de risco, a oclusão dos folículos pilosos, precisamente roupa muito justa, pronto. A hiperidrose, por exemplo, que é uma condição dermatológica, a dermatite atópica, o uso prolongado de corticoterapia atópica. A corticoterapia atópica tem as suas indicações e tem um timing certo. Quando nós ultrapassamos aquele timing, poderá trazer consequências, e uma delas é precisamente as foliculites. A antibiótico-terapia oral de longo prazo para o acne, já falamos disso. Barbear contra a direção do crescimento do cabelo, contra pelo. E pronto, a exposição às banheiras, piscinas aquecidas, e de maneira geral o sexo masculino, o homem, está mais atingido pelas foliculites, só que ultimamente nas mulheres a foliculite nas pernas tem vindo a aumentar. Quando a foliculite atinge não só o folículo piloso, mas também a glândula sebácea, temos então um forúnculo. É fácil. O folículo piloso não está sozinho. Realmente não é folículo piloso. O nome real é unidade pilosebácea ou unidade folículo-sebácea. Sempre que nós temos um pelo, temos uma glândula sebácea associada. E quando não é só o pelo ou o folículo que está aqui sendo destruído ou atingido, mas também a glândula sebácea, a inflamação e a infecção vai ser maior e vai ser um forúnculo. Geralmente é estafilocócica, como este tipo de infecções superficiais, começam com lesões nodulares, maiormente nodulares, eritematosas, quentes, dolorosas, com necrose central. Não convém espremer, tá bem? Não convém espremer. Fica cicatriz depois. Acontece maiormente em áreas com grande fricção, acomete maiormente os adultos, sendo que, como todos sabemos, os imunodeprimidos, diabéticos e outros problemas de saúde vão ter maior atingimento. Quando temos uma confluência, quando temos confluência de vários forúnculos, isto é conhecido por antras, é isto. Não confundir com a doença produzida pelo bacilo anthracis, que é outra coisa, é uma coisa muito grave. O antras, na dermatologia, é a confluência de vários forúnculos. É frequente encontrar nesta área atípica
Esta localização da região cervical posterior é típica, também no ombro, na região deltoideia, acontece com muita frequência e afeta maiormente os doentes diabéticos. E então, chegamos às epidermites profundas. Nas epidermites profundas, vamos falar do accesso. Para simplificar, o accesso basicamente é igual a um forúnculo. O accesso é uma lesão nodular, eritematosa, quente, dolorosa, igual, estafilocócica, maiormente. Aqui uma ressalva, os acessos da área periretal, perianal, podem ter outros germes associados, nomeadamente anaeróbios, gram-negativos, mas tirando essa localização, os acessos de maneira geral são estafilocócicos, é muito semelhante a um forúnculo, a diferença é que o acesso não está associado à infecção de uma unidade pilosebácea, ele pode estar em outra localização. E chegamos a dois temas que são de motivo frequente de consulta para todos nós, sobretudo para o médico de formação geral. Isto chega muito ao hospital, às urgências, aos médicos de família também, as erisipelas e as celulites. As erisipelas e celulites são a maior apresentação das piodermites profundas. Aqui, como temos aqui a amostra do esquema da pele, das camadas da pele, aqui a infecção vai estar, o atingimento vai estar no dermis mais profundo e no tecido celular subcutâneo. São piodermites profundas. Em ambas as duas, há um comprometimento linfático importante, é um fator diferencial dos outros tipos de piodermites. E um outro fator é que o germe ou o micro-organismo aqui preponderante é o estreptococo, os beta-hemolíticos. E aí podemos diferenciar. Quando temos um impético, quase sempre um estafilococo. Quando temos uma erisipela, uma celulitis, podemos quase sempre pensar com certeza que é um estreptococo. E depois, devido à afecção, ao comprometimento linfático, vamos ter um linfedema como sequela. E isto é frequente. O doente que tem erisipelas ou celulites a repetição vai ficar com linfedema e isso não tem solução. E nós temos que explicar isso para o doente. Às vezes, se foi um episódio de celulitis ou erisipela muito sério, já só com aquele primeiro episódio vai ficar com linfedema. E aqui vamos fazer uma outra ressalva. Na localização facial, a erisipela e a celulitis facial, nós não podemos pensar, ou não devemos pensar em estreptococo, devemos pensar em hemófilos. Crianças pequeninas que ainda não foram vacinadas contra hemófilos, celulite facial é por hemófilo até não provar o contrário. Depois, temos outras afectações, quando temos celulite facial, podemos pensar na pseudomonas e no estafilococo aureus meticilina resistente. Aqui mais ou menos mais da celulite, da erisipela. A diferença principal entre uma e outra. A erisipela, ela é a infecção das duas mais superficial, ou seja, a erisipela chega até o dermis. A erisipela chega até o dermis. Já a celulite vai mais além, chega até hipodermis, ou tecido celular subcutâneo. E isto que tradução clínica tem? Que a erisipela, nós quase que podemos desenhar os bordos da erisipela. A erisipela é uma área eritematosa, quente, dolorosa, indurada, e nós podemos ver os bordos, nós podemos estabelecer os bordos. Já na celulitis, é uma área eritematosa também, quente, não tão indurada, mas é difusa. Nós não conseguimos ver o início, o final é muito mais difusa, dado que a infecção é mais profunda. Depois, a localização mais frequente é nas pernas, nos membros inferiores, com exceção destes germes que afetam o rosto, e a celulite é mais observada em adultos e a erisipela afeta as idades extremas, crianças e idosos. Aqui temos fotos, se reparam, a erisipela aqui nós quase... Aqui a erisipela quase que desenha um bordo, um limite. Aqui já a celulite é mais difusa, nós não conseguimos ter aqui um bordo tão preciso quanto isso. E aqui uma celulite facial, orbitária. Enquanto ao tratamento, reforçar a higiene, limpeza das lesões sempre que possível. Há 20 anos atrás, o impético era tratado de uma maneira tremenda. Os médicos aconselhavam esfregar. E as crianças todas tinham pavor do médico e dos pais. Isto traumatizava os pais. Já não é assim. Nós recomendamos aos doentes limpar, mas nós não temos que esfregar as lesões. Recomendamos o uso de sabonetes com clorexidina
Recomendamos os banhos de imersão com hipoclorito, lixívia, sem perfume. Tem um efeito antibacteriano muito bom. A drenagem cirúrgica, claro que um acesso somente vai resolver com uma drenagem cirúrgica. O acesso não adianta fazer o antibiótico oral se nós não fazemos uma drenagem cirúrgica atempadamente. E então, um outro pormenor. A terapia empírica geralmente é eficaz. O que significa? Nós já na nossa mente temos o conhecimento geral. Os simpéticos, as foliculites geralmente são estafilocócicas e celulites erisipela são estreptocócicas. Temos aquela ideia e sabemos que os beta-lactâmicos, penicilinas, cefalosporinas e a clindamicina são eficazes. Então, é o que nós chamamos de terapia empírica. Nem sempre conseguimos fazer a cultura das lesões. Então, essa terapia empírica, essa terapêutica empírica, geralmente funciona. Geralmente. Só que, recentemente, tem vindo a aumentar a resistência bacteriana e o ideal será, sempre que possível, fazer a cultura. Enquanto ao mecanismo de ação, os antibióticos têm principalmente 5 mecanismos de ação, que têm a ver com aquele esquema da bactéria que colocamos lá no início, lembram? Ela tinha aquela parede, ela tinha depois aquela membrana e tinha o núcleo. Pois, muito bem. Então, os beta-lactâmicos e a vancomicina vão inibir a síntese da parede celular. Depois temos outra classe de antibióticos que vão inibir a síntese de proteínas. Aqui, a diferença das células humanas, a síntese de proteína acontece em outras subunidades dos ribossomas. Acho que é 40, 60, não lembro muito bem. E aqui nas bactérias é na 30 e na 50. Portanto, o antibiótico nunca vai inibir a síntese de proteína das células humanas. É muito específico para a bactéria. E aí a vantagem não é desse tipo de antibióticos serem específicos para inibir a síntese de proteína do ribossoma específico. E aqui temos vários antibióticos, os aminoglucoses, vários grupos, as tetraciclinas, anfenicóis e outros. Aqui temos um esquema dos mecanismos de ação dos antibióticos. Temos a inibição dos ácidos nucleicos, e esta classe é representada pelas quinolonas. Depois temos a destruição da membrana plasmática, desestabilizam aí a composição de lipopolisacáridos e vão destruir a membrana plasmática. E depois temos a inibição da síntese de folato. O folato, a bactéria precisa produzir o folato para ela sobreviver. E quando é inibida a produção de folato pela bactéria, ela vai morrer. E aqui as sulfonas, o timetropin, sulfametoxazol, são dos 2 grupos mais representativos neste mecanismo de ação. E um conceito importante que eu queria salientar, o que é bactericida? Aquilo que elimina o germe, aquele antibiótico que vai eliminar o micro-organismo, o germe. O bacteriostático vai inibir o crescimento, vai diminuir a replicação bacteriana e depois toca o sistema imunológico a eliminação do agente. Aqui temos o esquema das classes dos mecanismos de ação dos antibióticos. Então, adentrando no tratamento das piodermites. Casos complicados, internar. Às vezes precisam de tratamento endovenoso. Casos complicados, crianças, pessoas com algum tipo de condição predisponente. E os casos mais graves, não é? Disseminados, que não respondem à terapêutica tópica ou oral. Depois, quando temos o tratamento ambulatorial, que é o preferido sempre, é a opção melhor, temos aqui várias opções. Cefalexina, que é uma cefalosporina da primeira geração, eu costumo usar. Amoxicilina com ácido clavulânico funciona muito bem, é muito eficaz. E também temos a penicilina benzatínica e o uso de macrólidos como a citromicina. Nos Estados Unidos é muito usada a clindamicina, porque lá eles têm uma alta prevalência de estafilococo meticilina resistente na comunidade, já no meio hospitalar, mas sim na comunidade. E eles recomendam a clindamicina e recomendam o sulfametazol trimetropin. Aqui em Portugal às vezes é usado, já tem outros países que não usam, por exemplo o Brasil não usa. Aí já depende das guidelines de cada país. Aqui temos um esquema do Bolonha, do outro livro que vos falei, da dermatologia, da última edição. Eles têm um esquema muito interessante e está resumido o tratamento das piodermites. Não dá para ver. E então, aqui fala, segundo o agente causal, aqui tem o tipo de medicamento. E então, aqui neste pequeno quadro, vão dar aqueles pormenores, tipo o acesso, precisa de drenagem, os tratamentos tópicos, aqui temos. Aqui eles recomendam os banhos com hipoclorito. Isto a Academia Americana recomenda muito.
aqui a Europa, a Academia Europeia de Dermatologia não aceita muito esta recomendação americana, mas nos Estados Unidos e América Latina usam muito isto. Com que intuito? Os banhos de lixívia ou banhos com hipoclorito diluído, banhos de imersão 2 a 3 vezes por semana, ajudam imenso a diminuir a colonização pelo Staphylococcus aureus. É usado com muito sucesso em crianças com dermatite atópica, que tem 90% de colonização por Staphylococcus aureus, e assim diminui os surtos de eczema atópico, porque o Staphylococcus aureus, como ele produz exotoxinas, ele atua como um superagente. Ele não só vai atacar diretamente o tecido, ele vai produzir exotoxinas, que vão estimular o sistema imunológico, e é por isso que atua como um superagente. No caso da dermatite atópica, esta toxina do estafilococo vai exacerbar a doença e os dermatologistas estão procurando maneiras de diminuir a colonização do estafilococo, que não seja passar por antibioterapia oral. E os banhos de lixívia ou com hipoclorito são uma boa opção que é preconizada pela Academia Americana de Dermatologia. E aqui eles explicam, inclusivamente aqui dão uma notinha de como fazer a dosagem e assim. E depois aqui embaixo, eles falam do tratamento tópico, e aqui pequenininho, mesmo que as quinolonas sistêmicas não estão recomendadas para o tratamento das piodermites, pela resistência bacteriana, temos aqui uma quinolona tópica, que vamos falar dela, que tem eficácia no tratamento tópico das infecções cutâneas. Importante salientar também, e para que fique na vossa memória, nos casos de erisipela e celulites, a repetição, a recomendação é fazer um tratamento profiláctico, que passa por fechar as portas de entrada, não é? Os doentes têm que vigiar se tem micose plantar nos pés ou assim, mas fundamentalmente aqueles doentes que fazem mais do que 3 episódios por ano, recomendamos penicilina benzatínica, 1,2 milhões, mensal durante um ano. Começamos 6 meses e podemos fazer um ano. Tem pacientes que fazem mais. E funciona muito bem. Funciona muito bem. Enquanto os tratamentos tópicos das piodermites, maiormente temos o ácido fucídico disponível. Nos Estados Unidos não está disponível, mas aqui em Europa está. Temos a mupirocina, que é muito conhecida também, é muito usada. Temos a clindamicina, é mais usada para o acne e para as foliculites, não tanto para os simpéticos. E temos a retapamulina, que também é bastante usado. E ficam esses quatro principais tratamentos tópicos para as piodermites. Mas o que acontece? As resistências bacterianas têm vindo a aumentar nos últimos anos e o uso indiscriminado deste tipo de fármacos, indicados às vezes por pessoal não médico para tratar qualquer tipo de doença cutânea, tem vindo a agravar este quadro. Aqui temos fotos dos principais agentes tópicos. Mas aqui temos uma foto do Fitzpatrick, que tem uma tabela resumo com os tratamentos tópicos. Passa pelo mesmo, os mesmos que já vimos, e acrescenta alguns mais antigos, como a bacitracina, sulfadiazina de prata, que já não são muito usados, mas ainda têm algum efeito e algum sucesso, mas na prática diária já não são tão usados. Maiormente usamos a mupirocina, usamos o ácido fucídico, são os dois mais usados. Depois, apareceu um novo produto tópico, que é comercializado pela Ferrer. Em 2017, esta indústria farmacêutica de Medimetrix conseguiu aprovação pela FDA para o medicamento Xepi, ou ocenoxacina em crema, e foi aprovado como um antibiótico tópico para infecções cutâneas bacterianas. É sensível, ou seja, tem eficácia no estafilococo, no estreptococo e ainda tem eficácia no estafilococo aureus meticilina resistente. A ocenoxacina é uma quinolona não fluoretada com atividade inibitória dupla contra as enzimas de replicação do ADN bacteriano. Foi aprovada pela FDA em 2017 e mais recentemente pela EMA, pela Agência Europeia do Medicamento. Foi aprovada aqui em Portugal em 2018. A aplicação ou posologia do Osanex ou ocenoxacina é semelhante aos outros antibióticos tópicos 2 vezes por dia, durante 5 a 7 dias.
Em quanto às particularidades do Osanex, ele contém propilenglicol, que é um excipiente muito frequente em cosméticos, em cremes, que poderá produzir irritação cutânea, tem álcool estearílico, tem ácido benzoico. É claro que qualquer irritação cutânea poderá acontecer com o uso de qualquer um destes produtos. Em quanto às interações farmacológicas, não é expectável que tenha, dado que não tem absorção sistêmica. A conservação aguenta até 45 dias depois da abertura da embalagem. Este medicamento é seguro no aleitamento, na gravidez, e isso é uma mais-valia do fármaco, para além de ser eficaz contra estafilo, contra estrepto, ainda é eficaz contra estafilo áureo, meticilina resistente, é eficaz, é seguro na gravidez, e pronto, aqui é comercializado pela FEHER, e foi aprovado aqui pelo Infarmed em julho de 2018. Temos aqui uma revista de microbiologia, que fala do perfil microbiológico do Osaneoxacin e fala um bocadinho sobre a importância desta nova molécula, deste novo medicamento, como arma para o dermatologista ou para o médico que vai tratar este tipo de condições cutâneas. Se nós fazemos uma busca aqui no Google Acadêmico, tem vários, só até 2020 para cá, tem vários estudos científicos, artigos de revisão com evidência, mostrando a eficácia do creme, do produto, mostrando o perfil de segurança, mostrando a pouca ou nenhuma resistência bacteriana que até a data tem. Aqui temos mais artigos que falam ao respeito. Temos mais. Então, aqui, o Dr. Togelo é uma figura na dermatologia pediátrica, é um dermatologista espanhol. Ele trabalha num hospital em Madrid, ele é especialista e uma figura de relevo na dermatologia pediátrica. E ele e a sua equipa têm este artigo de 2020 sobre a eficácia, sobre a segurança no tratamento do impétigo em crianças. E depois, tem várias novas moléculas que têm sido provadas, testadas, com efeito de antibiótico-terapia tópica. Isto é um desafio para os cientistas, dado o aumento da resistência bacteriana. Eles têm que estar a procurar sempre moléculas novas, mas somente este medicamento foi aprovado e licenciado para ser usado em crianças, com perfil de segurança e com eficácia. Aqui temos outras publicações do tema, do medicamento. Eu achei interessante isto. Em Japão, foi aprovado o uso de loção de ocenoxacina a 2% para tratar o acne, porque eles, para além do tratamento como antibiótico-terapia tópica, eles viram um efeito anti-inflamatório deste medicamento e começaram a produzir, formularam como uma loção, como uma espuma, e está a ser usado em Japão, e consta nas guidelines de Japão para o tratamento do acne inflamatório. Achei interessante isso. E vou mostrar, para terminar, algumas fotos da nossa consulta. Aqui temos doentes que foram tratados exclusivamente com o creme, sem nenhuma outra antibiótico-terapia. Aqui temos um forúnculo, 5 dias após, à direita. Temos aqui uma celulite do pavilhão auricular do lóbulo da orelha. Não avancei com terapêutica oral, queria testar o fármaco realmente, porque normalmente numa celulite eu avançava com terapêutica oral, mas fiz a experiência só com o fármaco tópico e 5 dias depois a melhoria era evidente. Temos aqui uma senhora, essa senhora do hospital, ela tem aqui uma úlcera crônica depois de uma ferida por arma de fogo há 20 anos, e então ela tem um ectema residual. E no caso dela já tem feito antibiótico-terapia prolongada inúmeras vezes, está sempre a fazer antibiótico-terapia. E experimentei o creme com ela, funcionou muito bem, somente o creme. 5 dias depois, 5 ou 7 dias, não precisa mais do que isso, uma semana é o máximo. E aqui, este paciente é um paciente complexo da consulta, é um paciente com um linfedema crônico que faz celulite a repetição. Este paciente está a fazer penicilina benzatínica mensal já há 6 meses. Aqui é o após, ou seja, a foto inicial não tenho, estava muito pior. Só trouxe o depois, melhorou muito com o creme. E essa foto é propositada. Isto não é uma celulite, isto é uma dermatite de êxtase, uma paciente da consulta também.
E muitas das vezes, doentes assim, com uma dermatite de êxtase, com uma lipodermatosclerose, que é uma patologia associada a transtornos circulatórios crônicos, a diabetes, hipertensão também, a um dano da microvasculatura neste tipo de doentes. Então, são doentes que são mal diagnosticados com celulites, com erisipelas, e são mal tratados com antibioterapia, acrescentando o risco de resistência bacteriana. O tratamento disto é elevação dos membros, repouso venoso, hidratante e mais nada. E pronto, espero que tenha sido de interesse para vocês. Muito obrigada. Obrigada, doutora Mariane Lee. Vamos passar agora às questões. Temos aqui uma questão que é, no caso das foliculites, a esfoliação física tem algum papel na sua prevenção? Sim, a esfoliação com laser ajuda a evitar, porque o laser destrui o folículo piloso. E, aliás, nós recomendamos isso aos doentes. Os doentes que têm foliculites a repetição, recomendamos fazer depilação laser. Já a depilação com gilete e com cera não tem esse efeito benéfico. Obrigada, não temos mais questões. Queria agradecer a todos os participantes pela vossa participação. Pedimos desculpa pelos atrasos e pelos problemas técnicos.